Estou olhando aqui? Acho que não. Não, já liguei. Devia ter aparecido já. Agora começou. Pegou agora. Certo sem apego. Emanuel. Usa sem algemar-te os bens de que te desfrutes. Medita nas riquezas que já te dispersaram. Antigas obras de arte valorizam museus. Títulos de ascendentes são brasões sem calor. Do que sejas ou tenhas, faz o melhor que possas. Serve sem apegar-te. Tudo pertence a Deus. Manuel. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo. Lembrando que hoje o ano para nós se inicia, um novo ano de oportunidades, um novo ano onde sabemos que teremos também as dificuldades normais. Nós pedimos por ele, Senhor, que tenhamos para todos nós consigamos passar por este ano com muita luta, muito aprendizado e também com muita paz. Que possamos todos nós nos unir, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Que possamos todos nós realmente nos mostrar como cristãos. E agradecemos, Senhor. Sem luta não há aprendizado. E a gente possa extrair de cada lição durante este ano aquilo que nós necessitamos ou vamos necessitar no futuro. Pedimos, Senhor, por todos do grupo que estão aqui, os que chegarão, os que não poderão vir, que todos nesse momento também recebam as suas vibrações de paz, de amor, que possam todos se sentirem também muito bem e estarem melhores depois desse estudo. E que abençoe também, Senhor, não só a nós, a todos os outros amigos, vizinhos, parentes, aqueles que conosco se relacionam nas ruas, que cruzem nossos caminhos, que o Senhor possa também abençoar a todos e que possa todos se sentirem mais fortes, mais preparados para continuar a jornada. E pedimos agora, Senhor, que os bons espíritos, bons amigos que aqui estão, o Senhor também os abençoe, que eles possam nos acompanhar nesta noite de hoje. Graças a Deus. Bom, só tem nós dois, Jorge. Está todo mundo lá em Copacabana ainda, lá no Queima de Fogos? Lamento, né? Pessoal, peraí, deixa eu só ligar a tomada aqui, senão a bateria vai embora. Pronto. A Elisa chegou aí agora. Acho que ela pegou o avião lá, um helicóptero, desculpa. Acho que ela estava no API vendo aquele show que teve lá, aqueles Queima de Fogos. Não, eu estava tentando dar remédio para a gata, tá bom? Para você. Ela se escondeu embaixo da mesa. Eu tive que esperar a Nelson chegar, porque tinha hora para dar remédio. Ela já sabe que quando eu vou chegando perto dela, o que eu vou fazer? Ó, ela rala peito. Ela não fica esperando, não. Bom, hoje, boa noite, Consuelo. Boa noite, Alberto. Tudo é... Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa Elisa, noite. Consuelo, Afrânio. Boa noite. Parece que foi forte, hein, Afrânio, né? Entrou todo mundo uma vez só. Todo mundo chegou agora lá dos Queima de Fogos. Tá eu já estava com tudo, eu estava com tudo ligado, só que eu estava esperando o Nelson chegar para me dar um help, né? Helicóptero é rapidinho, né? 10 minutos. Aqui na Barra da Tijuca é 10 minutos. Pegou a Vila da Penha, desceu um na Penha, outros lá na Araraquara. Primeiro foi Elisa, na Vila. Quem é que está cheio de privilégio assim, de helicóptero? Sei lá. Elisa, você e Consuelo. Eu? Eu não. Eu estava aqui pertinho já, estava aqui no lado. Eu, hein?
Eu cheguei agora. Eu estava fazendo quentinha para Carol. Eu estava cozinhando. Não, Bom, vamos lá. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3, capítulo 17, no item 3, o homem de bem. Eu ia falar para você assim, o Afrânio, como assim no capítulo 3? É que eu resolvi voltar um pouquinho. Nossa. Então, é Evangelho segundo o Espiritismo. É a grande vontade que você tem na vida. É só o Livro dos Espíritos que ele quer voltar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeito. Nós estamos no item 3, o homem de bem. Bom, antes de ler, Elisa. Sim. Deixa eu falar umas coisinhas aqui. Fala. Bom, o capítulo, né? Esse aí, Seres Perfeitos, né? Jesus falou isso há 2000 anos para nós. Aí parece que nós realmente não nos interessamos naquela hora de... Alguns se interessaram, foram embora. É a maioria. E a mensagem, né, naquela época que Jesus esteve aqui, logo a seguir, se apoderaram, né, da mensagem cristã. Essa é a grande realidade. Tanto que acabaram, né, com aquele culto da forma que era, né, mediunidade, etc. Foi tudo se apagando. E as civilizações da época que dominavam, né, a inteligência, a cultura do mundo era a civilização greco-romana. E eles, né, quando o Império Romano se coloca o cristianismo como a religião, né, do Império, né, lá todas essas mudanças que a gente conhece, ouviu falar. Né? E conforme eles entendiam na cultura deles, tá? Porque antes de conhecer os casos, os dois, tanto romanos como gregos, conhecer o cristianismo, eles tinham algumas noções de judaísmo. Mas quando eles trouxeram para eles, tá? Eles colocaram, né, isso como, né, a religião deles, mas tipo assim, a moda da casa, digamos assim. Eles não conseguiram se desvencilhar daquele tipo de culto que eles tinham. Né? São os templos, os nichos, né? Precisaram criar santos com mitos do lugar, né? Usaram sempre a mitologia do lugar para criar os santos, etc. E foram fugindo muito da característica do culto inicial de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos diretos. E aí, o que acontece? Começaram, por exemplo, a usar, vamos falar, como é que a gente, né, eles viam Deus naquela época, como eles viram Cristo, eles criaram a Santíssima Trindade. E dentro daquele conhecimento deles, eles conseguiram nos induzir, que nós também estávamos lá, não sei onde, mas de uma certa forma, a seguir a religião cristã tipo a deles. Aí entra essa questão todinha. Porque quando os romanos acendiam lá uma vela, sei lá o que era, dos seus, né, espíritos familiares, seus deuses familiares, né, eles estavam fazendo uma coisa que era o que eles conheciam, o que eles faziam. Mas era assim que eles adoravam. Algo bem material. Algo bem nosso. E essa ideia do que o Cristo deixou ficou um pouco afastada. Lógico que alguns seguiram e se deram bem, né? Ficou um pouco afastada. Esse tipo de adoração foi o que nos foi ensinado durante esses 2 milênios. Por exemplo, a Igreja Católica usa até hoje um símbolo de uma cruz com Cristo crucificado. Outros irmãos nossos, evangélicos, já usam, né, a adoração que em um livro, na Bíblia, a palavra de Deus. E nós fomos acostumados a adorar. E uma adoração, de uma certa forma, equivocada. É lógico que nós sabemos que nós temos
fases de consciência, né? Nós ainda não estamos despertos para a realidade. E dentro disso aí, nós fomos perdendo também aquela relação mais direta que Jesus ensinou, principalmente em questão da divindade. Nós fomos perdendo todo esse tato com o próprio Cristo e com o próprio Deus, devido ao que nos foi passado. Bom, mas Jesus sabia disso tudo. Não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que vos relembrará algumas coisas que temos dito e trará outras novas. Está lá no João, acho que é capítulo 14, versículo 16, se não me engano, por aí. Bom, vem o Espiritismo. O Espiritismo derruba tudo isso para a gente. Né? O Espiritismo vai nos mostrando o que realmente Jesus deixou. Por isso que se fala que é o cristianismo redivivo. Nós estamos abrindo nossos olhos, despertando a nossa consciência, para ver que essa adoração, essa relação com Deus, essa relação com Cristo, tá? Ela é muito mais complexa que o simples acender uma vela, ajoelhar em frente a um nicho, a imagem. Alô? Estão me ouvindo? Pode falar. Deu uma parada aí? Não. Entrou um telefone aqui, que eu nem sei quem é esse telefone. Entrou aqui, que esse telefone eu não uso. Né? Então, o Espiritismo está nos trazendo. Está me ouvindo agora? Sim. Tá. Está nos trazendo toda essa ideia. Que essa adoração tem que partir o quê? Do coração. Não é nada material. Então, nos mostrando que nós não somos isso que está aqui. Nós somos, né, os passageiros aqui. Nós não somos carne, não somos matéria. E assim, o que vem, quando Jesus nos falou isso para nós lá, sede perfeitos, nós não compreendemos nada. E até hoje temos um pouco de dificuldade. Agora que nossos olhos estão sendo abertos, aí nós estamos, né, entrando nessa questão da perfeição. O nosso nível de idolatria é tão grande ainda, né? E a gente vê que até em algumas casas espíritas, infelizmente, ainda há aquela questão de, né, o lugarzinho para o doutor Bezerra, o painelzinho lá para... Né? Isso é adoração. É adoração. Nós ainda estamos um pouco presos nisso aí. E, justamente, o caminho para ser de perfeitos é o desapego, é nos largarmos todas essas fórmulas que foram criadas, os dogmas, tudo que nos foi ensinado, e aquilo que o Paulo fala, é um novo homem. Nós temos que agora, né, projetar, internalizar o novo homem, com novas ideias, que são ideias que Jesus deixou há 2000 anos atrás. Parece ser novas, para nós é. Né? O homem de bem. O homem de bem, vai falar o que fala aqui, que nós vamos ler, é justamente isso. Tá? É o que nós almejamos ser, né? É o nosso futuro. Mas o homem de bem, quem se lembra qual o maior mandamento que Jesus pergunta a Jesus? E a resposta dele. Vão lembrar qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. É o que vai falar aqui quem? Do homem de bem. Tudo que vai ser falado aqui agora que nós vamos ler é isso aí. O homem de bem é justamente isso aí. E esse homem de bem, como é que ele vai amar a Deus, amar ao próximo, né, e amar a si mesmo? É uma perguntinha que nós... Alguém ligou para ele. Estão me ouvindo? Sim. De novo tocou o telefone aqui. Isso é a Claro. Final 40... Claro não, a TIM. Final 47, você quer a TIM. Né? Isso é hora de ligar para casa dos outros, quase 8 horas da noite. Devia ter uma lei que proibisse isso, né? E nessa relação que nós temos que agora criar com Deus,
Nós temos que começar por nós mesmos. Do trabalho, é da famosa lei da caridade, é na caridade. Nós temos que agir em relação a nós, em relação ao próximo, porque nesse trabalho aí, nós vamos chegar a Deus, que é o nosso objetivo. Quando nós pegamos uma pergunta, acho que é 614 livros dos Espíritos, que pergunta sobre a lei natural, a resposta que os Espíritos dão é que o homem só é infeliz quando dela o afasta. Então, a lei que nós nos afastamos de Deus é justamente essa lei que é o nosso problema de interrelacionamento. Diretamente a Deus, como nós nos afastamos dele. Alguém aí é teimoso? Ninguém é, está todo mundo calado. Alguém aí é rebelde? Teimoso? Rebelde também. Eu sou teimoso. Quem não é, Jorge? Então, nós vamos ver as parábolas de Jesus, né? A do filho pródigo, né? A do filho pródigo, né? É rebelde. É isso? Pega seus bens, vai curtir a vida. Depois fica duro, volta, né? E o outro que ficou junto lá com o Senhor, que é Deus, na representação, né? O que é que ele é? Ele é teimoso. Quando Deus pede, pega lá um bode, sei lá, um boi cevado. Não, o Senhor nunca fez isso para mim. Ou seja, mesmo aquele de nós que está próximo a Deus, ou seja, duas faces de nós, né? A face da rebeldia, a face da teimosia. A face, né, no caso desse segundo aí, então, que é invejoso. Então, nós vamos ver que essas parábolas que Jesus nos deixou é tudo isso. É tudo um modo da gente aprender, né? Fazer de novo essa ligação. Fazer de novo essa ligação e ser de perfeitos. É o que Jesus nos convida. É um convite, não é uma ordem. Né? Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Nós vamos ler isso aqui. Tudo está aqui simplificado, que está aqui é simplificado no maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Está tudo aqui nesse homem de bem. Lembrando o seguinte, que o homem de bem é um encarnado. Tá? E depois, as várias necessárias encarnações, ele uma hora vai sair, né, desse problema da roda de reencarnações. Né? É o nosso já ideal, é ser o homem de bem. E depois outros objetivos. Né? Digamos, é o nosso objetivo. E onde entra, falando em objetivo, onde entra o Espiritismo aí? Esse é o grande objetivo do Espiritismo. É transformar o homem. Fazer esse homem velho mudar. E a gente às vezes confunde que há três coisas juntas. Né? A missão do Espiritismo, o objetivo, transformar o homem. A missão do Espírito, o objetivo do Espírito, se auto-transformar. Mas aí a gente, infelizmente, coloca os dois dentro do saco e joga no meio do movimento espírita. Não tem nada a ver. O movimento espírita é todos esses espíritos imperfeitos em aprendizado e às vezes querem botar as coisas, né, tipo assim, a moda da casa. E é isso que nós também temos que melhorar em nós. A moda da casa acabou. É a moda do Cristo, é a moda do Deus. É para a gente... Alguém quer falar alguma coisa? Não tem nada para dizer, não, porque se foi dito verdade até agora. Quer dizer mais o quê? Eu esqueci de falar uma coisa em relação a Deus. Alguém aí tem má vontade quando vê assim, não pode fazer isso? Teimosia, rebeldia, má vontade, um monte de coisa. Isso tudo que você... Exatamente. Agora você completou com a palavra certa. Isso tudo que você falou que a gente ainda não fez é uma questão de má vontade. A gente tem consciência disso. Não tem vontade de fazer. Alguém mais quer falar? Senão vamos. A Elisa vai começar a ler. Elisa? Vamos lá. O homem de bem, item 3. O verdadeiro homem de bem
é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra tudo o que desejaria lhe fizesse. Algum comentário sobre esse parágrafo? Já está rindo, já? Eu não vou comentar. Eu estou rindo. A última frase, enfim, se fez a outra tudo que desejara que fizesse. Eu estou rindo aí. Olha só, eu estava hoje lá à tarde, no CF. Olha, a Tereza hoje estava inspiradíssima, primeiro dia do ano. E ela abriu uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Tem 30 e alguma coisa, 35, por aí. Fala sobre a heresia. Né? Porque hoje, se você apontar, falar da heresia, hoje você tem um montão de coisas que é contra, né? Vem para cima e é verdade. Isso. E ainda se você, né, questionar, principalmente nas redes sociais, dá ruim. Porque a questão herética era dada lá atrás, né? Por exemplo, lá os grandes pensadores, principalmente Galileu Galilei, o pessoal, isso é heresia, mentira. Terra é plana, não, a Terra não é plana, enfim. Aí ela abriu uma página no livro Libertação, pediu para a gente nós lermos. Eu estou aqui me basando só nesse final aqui, para a gente... Todos eu acredito que já devem ter lido, todos, eu acredito que já devem ter lido. Eu li esse livro, mas tanta coisa que passa despercebida, a gente não lembra. Quando lê novamente e conversa, por isso que a doutrina espírita, a gente estudar em grupo, favorece e fica. Isso mexeu comigo. O padre lá da hóstia, quando ele faz... eu só vou finalizar assim. O padre estava interessado com alguma coisa particular dele para resolver, de confraternização de eventos que não tem nada a ver com o padre. Tem ponto, pinga, letra, né? Isso vai de contra o decoro, questão de reforma íntima. Mas ele estava tão apressado, está escrito, isso está lá. A hóstia, a mão dele estava escura, pensamento escuro, mas veio 3 espiritão, eu digo espiritão, mas são 3 lá, que frutificou a água, que a água é benta, né? E deu também uma energizada nas hóstias. As hóstias não perderam o seu teor. Mas o que nos chamou a atenção foi o pensamento desse padre, que o André Luiz também ficou abismado. E nós, né, às vezes, vou falar, eu lembrei, né, de situações, né, de aplicando passe mais para trás, né, em outras casas espíritas. Hoje não, hoje a gente está menos problema. Mas a gente não descola do problema. E você está ali aplicando o passe, e esse pensamento nosso vai o quê? Atrapalhar o melhor para chegar para o paciente que está na nossa frente. É isso que ficou lá. Então, aí determinado tipo de comportamento. Poxa vida, eu poderia ter feito melhor. Aí o outro, às vezes, me responde de uma forma um pouco contrária. É isso só. Eu acho que estou falando demais até. Não, é isso mesmo, né? não, é isso mesmo. Aí a gente... às vezes é inconsciente. Né? Poxa, né? eu queria que fizesse isso comigo. Poxa, mas isso é uma ingratidão, isso não é justo. É isso que eu estou aqui, por isso que eu li. Né?
em relação a esse questionamento. Jorge, que veja bem, aí a questão é o seguinte: nós não somos perfeitos, né? Estamos no caminho dela. E às vezes até inconscientemente também, o que você está falando aí, às vezes está com um problema que está te pegando tanto, como qualquer um pode acontecer isso, e inconsciente a gente lembra do problema, né? Lembra do problema. Mas, futuramente, com certeza, a gente, depois de tanto ouvir, tanto vai interiorizar e nós vamos... É o que vai falar agora, esse próximo parágrafo aqui agora. Ó. Não sei o que vai falar aí. Elis. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece, se lhe submete à vontade em todas as coisas. É isso aí? Porque no livro Consolador, quando pergunto sobre a fé para o Emmanuel, ele fala, a resposta que ele para mim está lá é a perfeita. Ter fé é ter certeza em Deus. Está além do crer, acreditar, saber que existe ou não existe, é ter certeza em Deus. E nós ainda não temos essa certeza. É outro motivo também que a nossa ligação está meio fraca. Mas Deus, por isso que Ele é misericordioso, tão misericordioso. Ele sabe disso tudo. Ele sabe dos nossos limites. E nós estamos aqui justamente para ultrapassar esses limites. Essas nossas reencarnações, às vezes a gente passa por esses problemas todos aí, né? E a gente tem que ultrapassar os limites. E a doutrina espírita dá essa solução, né? É fora da caridade nossa salvação. Essa caridade, nós já cansamos de comentar aqui, que não é caridade somente material. Existe caridade de todas as formas, todas as maneiras. A caridade começa onde o nosso coração está. Se a gente está fazendo alguma coisa de boa vontade, né? Nosso coração está ali, já começa a caridade, que alguém vai... Somente nas energias que nós estamos deixando, alguém vai se beneficiar. Já é alguma coisa, já é uma caridade, que a gente nem sabe para quê. E aí começa, esse tema da caridade é muito amplo. Então, a doutrina espírita nos convida a trabalhar o tempo todo. Uma vez lá na roça, eu estava vendo o pessoal conversando e perguntaram, né? E a enxada boa é aquela que trabalha sempre. Então, pensou, se eu comprar uma enxada novinha e deixar lá no canto, aquela que trabalha sempre, já comeu um pedaço, é melhor. Porque aquela que fica lá no canto certinho, que é bonitinha, ela vai acabar enferrujando, e enferrujando ela quebra os pedacinhos, some sem ter feito nada. Então, isso é a caridade. É esse trabalho, é o trabalho da enxada mesmo. É um trabalho que às vezes aparentemente não tem tanto valor, mas muito valoroso. Então, é Deus. É essa certeza que nós temos que adquirir aos poucos, né? Mas vamos chegar lá. Quem mais quer falar? Se ninguém for falar, eu gostaria. Tá. Ninguém. Eu estava lembrando aqui desse livro, eu acabei de falar, Caminho, Verdade e Vida. Lá no prefácio, eu copiei isso do Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez lá para o IDO de 2017, lá no Ceará, no simpósio. E está isso no prefácio. Eu fui lá consultar para ver. Ele usa a palavra genuflexório. O que é isso? É um cidadão que vai lá para a igreja. Você falou no lixo, não falou? É aquele cidadão para poder ajoelhar, fazer as suas coisas. E a doutrina espírita não preconiza isso. Ela respeita. Né? Claro. Mas aí ele comentando que a doutrina espírita, né, ela orienta-nos, a nós, a termos uma conduta ímpar. Quando ele fala, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade da natureza. Então, o falar, que para mim é complicado, né? Falta de educação. Tem pessoas que falam tão educadamente, pausadamente, baixo, com um tom muito bom. Isso aí é a natureza desse espírito.
ele escuta, isso é o amor, essa é a caridade. E essa criatura, dentro do centro espírita, ele é assim. Dentro de casa é assim, na rua é assim, no trabalho é assim. Esse é o modelo ideal. Mas aí ele coloca, olha o pinga-fogo. Ele não usou a palavra pinga-fogo, não. Naquela época era pinga-fogo. Esse é fogo na mão, é brasa. No centro espírita nós somos assim. Mas quando botamos o pé na rua, nós somos assados. Começa a queimar. Mas não sei aonde, no trabalho, nós somos contrários. Na onda, agimos inconsequentemente. Aí voltamos para o centro espírita, né? Os benfeitores amigos nos sabem, nós tentamos dissimular e só enganamos a nós mesmos. É só isso. É por isso que eu ri, né? Isso aí, você vê, olha, né? Chico Anísio, ele falava lá do salário, né? Aí eu me coloquei nessa situação. Tá? Salário, ó. Alguém mais quer falar? Dona Elisa. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Querem falar sobre os bens espirituais? As virtudes? A moralidade, tá? E os bens temporais? É palpável, né? É preciso dar o prazer, né? O prazer da carne, né? Vamos lá. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Sim. Isso aí não precisa nem comentar, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ó, esse aqui retribui o mal com o bem. Eu li, eu estava lendo sobre o Gandhi, uma das passagens lá durante aquelas greves que ele fazia lá na Índia, chegou um guarda britânico, né? Olhou para ele, quer dizer que você é o famoso Gandhi? Pô, deu-lhe uma bolacha. Aí ele caiu no chão. Aí ele olhou para o guarda, sem falar nada, levantou, o guarda deu-lhe outra bolacha. Aí seguraram ele. O guarda, que covarde é você, hein? Quem te ensinou a ser tão covarde assim? Aí ele olhou assim para o guarda, apontou o dedo para o pescoço do guarda. Quem me ensinou isso foi esse que está aí nesse crucifixo que você usa no pescoço. Tá? O Gandhi era mais cristão que nós. Muito mais. Ele retribuía o mal com o bem. Ele não reclamava, apanhava, teve uma vida aparentemente fácil, mas foi muito complicada e conseguiu o objetivo, que era libertar a Índia e o Paquistão da Inglaterra. Esse foi o grande objetivo da vida dele, porque havia muitos problemas políticos, problemas de... Né? A Índia era muito... Até o sal da Índia, eles hindus não tinham direito. Era muita coisa realmente que não poderia ter acontecido. E ele possuía esse sentimento de amor ao próximo, de caridade. Né? Bateu numa face, ofereceu a outra. Ontem, quando eu estava vendo isso aqui, eu me lembrei desse lance que eu li no livro do Gandhi. O que é ser cristão? Vamos lá, gente. Ser cristão, na acépcia da palavra, é ser um homem de bem, então. Hein? O que é, na acépcia da palavra, ser um cristão, é ser um homem de bem. Né? Não é só ser seguidor do Cristo, é se tornar um homem de bem, que é o grande objetivo do cristianismo, segundo Jesus.
O Gandhi não era cristão, né? Não, mas era um homem de bem. Mas vocês imaginam? Fala. Vocês imaginem a cara de quem estava próximo, né, desse policial, sei lá, e os outros também estavam juntos ali. O Cristo é isso, né? Mansidão, paz. Né? Mas isso é o que mais a gente vê, né, Afrânio? As pessoas usam o crucifixo, vai com Deus, e não sei o quê, e é uma agressividade, uma violência o tempo inteiro. A mesma pessoa que vira para você e fala vai com Deus, chega mais ali na frente, começa uma briga, ou xinga, ou a gente mesmo às vezes perde a paciência, né, por algum motivo que nem é nosso, né, alguma coisa que você vê, você olha, você perde a paciência. Essa parte que a Elisa leu, né, eu acho que desculpa, esse pedaço de você retribuir o mal com bem, essa parte toda, eu já acho bem mais difícil para nós aqui do Chiqueirinho, né? Fica bem mais difícil. É um aprendizado, é uma contar até 10, é um beber água e segurar água na boca, né? É muita coisa, pensamento, ter uma força no pensamento de não retribuir nem com pensamento mal. Eu acho que isso aí é bem difícil. A gente lê, né, você pensa assim, isso é fácil, mas no dia a dia, não é fácil, não. No dia a dia é muito difícil. A grande vantagem, é que hoje a gente já está, pelo menos, né, lendo, e o que é importante é que a gente está entrando. Nós não estamos conseguindo praticar. A gente sabe que tem que fazer isso. Nós sabemos que tem que fazer. É uma grande coisa. É uma grande coisa hoje para nós. Que há tempos atrás, o que a gente devia estar fazendo uma hora dessa? Né? Eu estou falando tempos atrás, encarnações anteriores. Entendi. É isso? Hoje a gente já está aí, né? 3 vezes por semana se encontrando, conversando, né? E as ideias estão entrando. Tá? Entrando, que isso é o nosso objetivo, né? O ser de perfeito. É para sair do chiqueirinho, né? É o objetivo da gente. Me corrija aí se eu acho que ligaram para ele de novo. Eu acho que o importante dessa situação, né, que a gente está aqui conversando, hoje a gente não consegue ser, eu vou usar a palavra pragmático, né, diante do cenário da vida. Nós estamos aprendendo e somando esses conhecimentos. Nós estamos tirando, né, exemplos de alguns. Você falou do Gandhi aí, nós tivemos Chico Xavier, tem o Divaldo Franco com bons exemplos, né? E entre outros. E em existências vindouras, nós iremos novamente, vamos ter que retornar, com certeza, talvez não dê tempo aqui na Terra. Né? Porque narra os Espíritos, no capítulo número 8, se eu não me engano, no item número 15, a grande maioria de nós fomos expulsos de planetas de regeneração. Está escrito lá. Não sou eu que estou inventando nada. Está escrito assim mesmo. Tá? Enfim, indo nós, no caso, para esses ambientes de expiações e provas, é aí que nós, com todo esse conhecimento já armazenado em nós, vai nos favorecer a também ser algo que fará a diferença. Finalizando, o Chico Xavier ele foi uma paraninfa, né? Então, se já naquela época ele teve, né, como um espírito feminino, liderando um grupo, liderando um povo, como o faraó, casa, vamos dizer assim, que a verdade é essa, né? Ele veio de algum lugar aí. E a gente sabe que esse povo lá do Egito veio da onde? De Cocheiro, né? Veio por aí. Então, aí nós vamos, numa época quando eu estou colocando, vocês aí interpretem como achismo, não tem problema. Tá? Eu entendo assim, um dia nós vamos fazer a diferença com tudo que nós, porque vai tudo para a HD.
essas informações, e assim a gente vai depois fazendo o juízo crítico, extraindo o que não presta, que está em nós, mediante as provas e expiações, seja lá o que for, e vamos jogando para fora, e virtudes conquistando. Nós vamos adquirindo mais virtudes e sufragando, ou seja, pressionando as nossas imperfeições. Né? Porque não é fácil, não. O que a Consuelo acabou de comentar, isso é difícil para cachorro, para caramba, tá? Imagina o Gandhi levar um papão daquele inglês. Eu vi a cena no filme. Né? Na hora eu olhei e falei assim, meu Deus, o que é isso? Tá? Foram dois papos. O homem ficou abismado, ele ficou parado, tinha soldado atrás que ficou olhando para o homem. É isso aí. E a gente vai vendo isso, né? Nós vamos interiorizando, né? Que cristão é esse, né? Que cristão somos nós? Aí a gente vai começar. Isso é um trabalho longo, mas a gente vai chegar lá. Vai, Elisa. Encontre a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Vou continuar. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Outra dificuldade nossa é essa aí, né? Aí a gente vê hoje, então, o nosso mundo está meio transtornado, né? E aparece, né, essa dificuldade que se torna preconceito de todos os lados. Então, nós temos que corrigir isso em nós. Também não é fácil. Isso há milênios que a gente, né, escuta isso, aprende isso, né, e levamos isso a sério. Hoje nós já temos que ver que a nossa mudança nisso aí também, né, não existe. O credo é um só. É o sentimento de religiosidade. Nós criamos o que? Rótulos, que são as instituições religiosas, assim por diante. Né? Hein? Porque parece que a Elisa ela descreveu Chico Xavier aí o tempo inteiro, né? Porque é o meu herói, você sabe, né? Que Chico é meu herói. Sim. Aí, quando ela lê, então, assim, parece que eu estava vendo ela personalizar Chico Xavier. Não consigo imaginar mais ninguém. O Chico tratava todo mundo muito bem. Não era bem, não. Era com muito amor. Né? Seja quem for. Não importava quem era, qual era o credo, qual era a religião, qual era o negócio, se é gênero. Nada. Meu Clodovil foi lá. O Clodovil sentou no lado dele, gente. Não foi longe, não. Né? Naquela época, nossa senhora. E aí vai por diante, a gente vai vendo as histórias do Chico. O Chico é isso aqui, o homem de bem. É um homem que já está a caminho. Zangado, já está despojando disso aí. Né? Ele nunca ficava zangado, nunca ficava decepcionado com as pessoas. Ele sempre entendia todo mundo. Eu fico impressionada com as respostas dele, com o que ele falava. Estava sempre assim. É como se ele sempre te entendesse por que você fez a coisa errada. Ele sempre te dava... Não é que ele passasse a mão na cabeça, não é isso, mas ele entendia o porquê. Né? Ele sabia, ele tinha paciência, ele tinha gentileza, ele tinha carinho. Nossa, pena que eu não pude conhecer Chico. Alguém? Deixa eu pegar aqui, né? Dois lances, rapidinho. O Chico Xavier, certa feita, ele estava no centro espírita, tinha acabado de trabalhar, estava cansadíssimo. Aí apareceu uma dona muito necessitada. E
foi para cima do Chico e deu 2 tapas, uma à direita e outra à esquerda. O Chico ficou... Né? Aí eu vi o pessoal, né, do Abafa, aí o Chico disse, não, calma. Aí nisso apareceu o Manuel. Manuel, eu estou cansado, né, quer um passe. Aí o Manuel disse, por que eu passe nela, Chico? Mas eu estou sem condições. Do jeito que ela me deixou, eu estou sem condições. Chico, ele falou alguma coisa que eu não me lembro. Para ele, talvez vocês saibam, mas ele disse, ela é muito necessitada. Aí o Manuel deu uma ajudinha e aplicou. E uma outra, foi um bazarzinho que tinha lá, o Chico havia dado os 2 sapatos estavam furados. Vocês devem saber também. Aí o Chico olhou, viu o sapato, aquele sapato Vulcabras, né? Ele pegou para ele e levou. Né? Ia levar, o Manuel apareceu. E aí, roubando os pobres. Ele pegou o sapato, tirou, botou furado e foi embora. Ele conta essas histórias para nós para chamar atenção, às vezes, as nossas imbecilidades. Às vezes no centro espírita tem bazar, tem roupa, a gente escolhe a melhor, deixa, ó, isso aí é meu, hein? Tá? Já deixa pago e tudo mais. Bora, vai. Desculpa aí. Isso aí. Era o 757 da Vulcabras, usei muito na escola. Vamos lá, Elisa. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Isso aqui não tem jeito, me lembra logo da política, né? Tá igualzinho a nossa política. Não, eu respeito que o fulano é A, o fulano é B, né? E depois, quando vira as costas, vai para os picos do inferno. Mas o certo é bem respeitar assim, mesmo. Mas assim. o certo é... Só que nós, na nossa inferioridade, não compreendemos que aquele outro também está na mesma situação que a gente. Aí é difícil, né? É difícil. De um lado e de outro, não só de um lado, de todos os lados, né? Foi os 2 primeiros minutos de conversa iniciais, nossa. Pois é. Eu acho que os 2 primeiros minutos de conversa é esse tópico todo. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Ao dever de amar o próximo. Não está falando para ninguém abraçar o próximo, beijar o próximo, né? Não, vamos sair, vamos almoçar junto, não. Algumas coisinhas aqui, né? Com palavras malévolas, né? Nós acabamos de falar, né? Vai para os quintos do inferno, né? Por exemplo, né? Nossa palavra malévola é a nossa especialidade. O nosso inferno. O dia inteiro. A gente sai totalmente do eixo o tempo todo. Acho que a gente nem sabe mais onde é o eixo direito. Aqui outra coisa aqui, né? O fere com o seu orgulho, olha, faz o seu desprezo. Chega alguém que começa a falar, perto de você, só fala bobagem, não sabe nada. E aí? Acontece com alguém? Conheço. Nossa, conheço. Pegou emprestado aqui. Isso dá uma briga. Eu espírita, gente. Isso dá uma briga. Nossa. Orgulho, desprezo, né? Não sabe nada. Quando começa assim, a gente deixa pra lá, pelo amor de Deus, não fala isso não. É melhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será
conforme houver perdoado. Está na oração, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Né? Então, Deus vai perdoar as dívidas. Olha a imposição. Quando nós perdoamos os nossos devedores. Né? É indulgente. Tu está falando aí. Não, eu só falar. A única imposição que tem todo o evangelho que Jesus coloca é essa aí, tá? Vamos lá. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Essa palavra indulgente é muito interessante, né? Porque a indulgência é o quê? Quando a gente não ficar assim, vamos falar, né? Reparando nos outros, pesquisando os outros e o que é pior, colocando para fora aquilo que vem. E todos nós temos nossas fraquezas, temos nosso telhado de vidro, né? Às vezes aquela pessoa tem aquele problema, é o caso da mulher adúltera, quando ela atira a primeira pedra. Quando Jesus fala que atira a primeira pedra, não é nada pessoal com ninguém, não. Está lá no Evangelho. Os mais velhos saíram primeiro, viu? Não é nada pessoal, não. Está lá no Evangelho. Ai, ai, ai. Cadê o seu Roberto? O senhor está aí? Estou. Mas tem mais velho do que eu. Existe bem mais velhos do que eu. Pois é, mas é isso aí, né? A gente vê que é uma brincadeira, mas né, é sério o negócio, né? A gente não fica, não é indulgente. Não é indulgente. O mais velho tem mais experiência de vida, mais erros. Então, né? É que, na realidade, se a gente for olhar bem, esse mais velho aí é o mais maduro espiritualmente, né? Mas que não perdeu aquilo que carrega consigo ainda, né? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possua atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, porque é aquele tal amar a si mesmo. Como é que eu vou me amar? Eu tenho que me conhecer também. Eu tenho que ver o que está sobrando, né, e o que eu tenho que exaltar em mim, ou seja, as virtudes. E isso aí está sobrando, né? Está sobrando. As minhas imperfeições, meus vícios, minhas paixões, eu tenho que procurar corrigir. Então, aí já é um processo mesmo de, né, que a gente está em moda falar da autoestima, né? Da autoestima, trabalhar em si. Eu tenho muitas coisas boas. Todos nós temos, né? Muitas coisas boas. Temos muitos vícios e imperfeições. A gente já começa a ver o que nós temos de ruim para tirar. E melhorar o que está lá um pouco abafado ainda. Esse parágrafo não faz lembrar Santo Agostinho, né? A pergunta 919, né, Roberto? Exatamente. Fala, Consuelo. É porque as pessoas, hoje em dia, elas precisam mais do respeito, do amor dos outros, do que o próprio amor e o próprio respeito, né? Porque se o outro não gosta de você, o meu mundo acaba, né? Não é você se gostar, não. Você precisa que o outro goste de você. Mas isso não vai acontecer enquanto você não se gostar, não se respeitar, né? Não se dê ao respeito. Exatamente. Eu acho que isso, antigo, né, os mais antigos, eles, de outras gerações, eles tinham mais essa autoestima com eles, né, esse respeito deles, né? E as pessoas se respeitavam mais, elas se amavam mais, não precisavam que o outro gostasse delas antes de se gostar. Mas com esse negócio de internet,
essas coisas todas aí, as pessoas têm uma necessidade que o outro aprove primeiro eles do que eles se aprovem, né? Mas, Consuelo, é justamente isso que está faltando.